Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame, onde a gente fala sobre os mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. O meu convidado de hoje para um papo super especial é o Caio Barbosa, co-CEO da Lumix, e a gente vai falar bastante aqui sobre NFTs, sobre Web3, sobre as iniciativas da Lumix, que você já deve conhecer porque está envolvida com grandes empresas, grandes marcas, mas se você não conhece também, o Caio vai explicar tudo que a Lumix faz. Então, seja bem-vindo a mais um Future of Money, Caio. Fala galera, tudo tranquilo? Obrigado pelo convite primeiramente. Vamos que vamos bater esse papo maneiro hoje aí. Pô, legal, Caio, que você está aqui, porque eh, a gente fala bastante de NFTs no Future of Money e uma tecla que a gente tem martelado muito aí, acho que desde o início do Future of Money, aí, que já vai completar 3 anos, que é sobre as possibilidades que a tecnologia dos NFTs abrem, né? Muita gente ainda enxerga os NFTs só como algo colecionável, né? Só como aquela figurinha para você colocar de perfil nas redes sociais ou, enfim, especular aí no mercado, mas acho que a Lumix tem é, sido uma das marcas pioneiras no Brasil para mostrar que os NFTs podem ir muito além disso, inclusive é, gerando utilidade desses tokens para os seus proprietários, né? É, queria que você falasse um pouco da Lumix, né? O que, que é a Lumix, o que, que vocês fazem, e já emendasse aí falando, dando aí a sua visão sobre essa tecnologia, sobre esse caso específico dos NFTs. Legal, maneiro. Cara, vamos lá, de uma forma bem direta ao ponto, a Lumix hoje se posiciona como uma provedora de infraestrutura de blockchain para grandes empresas, né? No caso de blockchain, a gente sabe que blockchain é o mundo inteiro, então dentro desse contexto, desse guarda-chuva de blockchain, a gente acaba se especializando, né, se restringindo, de certa forma, ao use case de NFTs, né? Então a gente vem desenvolvendo trabalhos aí desde o ano passado, com empresas Web2 que a gente brinca, né, que são grandes empresas de mercado como Ambev, Coca-Cola, Nestlé, Reserva, né, que também é um dos grandes cases nossos aqui, inclusive, justamente através da nossa infraestrutura, através da nossa tecnologia e juntamente com os times dessas respectivas empresas, dentro dos seus modelos de negócio, encaixando, né, essa estrutura, né, esse novo tipo de interação, um novo tipo de criação de novos produtos, para que justamente gere novos negócios, ou então otimize processos, né, ou até reduza custos, como eu vou até falar um pouco sobre isso aqui hoje. Né? Então, dentro desse contexto, a gente acabou trabalhando muito mais com empresas do que a gente tem chamado aqui de D2C, né, que são empresas que têm canais de relacionamento direto com o consumidor, né? Então, empresas, em última análise, B2C, né, acabam vendendo para o consumidor final, e que empresas que também têm um viés ali de utilizar-se do marketing como um mecanismo de justamente alavancar seus negócios, né? Então, a gente acabou se aproximando muito organicamente, assim, desse tipo de empresa, né? Então, essas marcas todas que eu citei aqui, por exemplo, são exatamente esse perfil, né? Mas isso, obviamente, é só um recorte de tudo que dá para fazer, né? No fim do dia, o NFT, ele é só o meio, ele é só uma infraestrutura, uma tecnologia que, né, se tudo der certo, ele vai se tornar invisível. Não vamos nem falar mais o nome NFT, porque não vai fazer mais sentido, igual a gente não fala mais as linguagens que a gente usa necessariamente para criar alguns tipos de produtos, a gente só fala que o produto é o X e eu uso para Y, né? Então, dando tudo certo, imagino que essa tecnologia vai ser cada vez mais invisível e o termo não vai mais aparecer. Então, a lógica é que isso seja nada mais, nada menos que uma nova forma de você criar um novo produto, ou então você otimizar um produto que já existe, ou você só realmente modificar a forma com que você se comunica com o seu público e interage com a sua comunidade, por exemplo. Então, o NFTs hoje tem aplicações diversas, desde o setor imobiliário, galera tokenizando imóvel, tem hoje, por exemplo, galera fazendo NFT com um mecanismo de democratizar empréstimo, por exemplo, lá fora eu já vi alguns cases de galera usando NFTs como mecanismo de você dar empréstimo sem necessariamente você ter aquele mecanismo de credit score, por exemplo, de um Serasa da vida. Uhum. Óbvio que tem várias discussões que levantam a partir disso, mas a aplicação de NFT assim, é quase que infinita, né? Porque nada mais é do que um token, um ativo registrado numa blockchain, né, numa rede pública, num, entre aspas, cartório público, e, portanto, esse ativo ele pode ser lastreado em qualquer coisa e pode ser utilizado para literalmente qualquer coisa, né, que a gente possa imaginar. Então, assim, eu enxergo que a gente ainda está muito no início, então muitos dos casos que a gente vê, como você mesmo falou, ainda são muito orientados à especulação, ou então a casos de uso
não tem tanto valor real mesmo, né? É muito mais uma questão de narrativa, talvez, do que de valor real a nível de negócio, né? E aí, esse ano, especificamente, a gente tem começado a ver que, então, nós até falamos um pouco da gente aqui, né? Do que a gente sentiu do mercado, que quem vem até nós hoje vem com um objetivo muito claro, assim, tipo, quer ter algum resultado muito claro, sabe? Tipo, ou você vai me trazer X% de retorno sobre esse investimento que eu vou estar gastando nisso aqui, ou isso aqui vai me economizar tanto, porque isso vai melhorar alguma coisa no meu processo. Então, assim, agora, pelo menos o que a gente tem sentido do nosso pipe aqui, né, as empresas que a gente lida, é que a cabeça é muito mais de, cara, não quero só fazer por fazer, não quero mais fazer por PR, quero muito mais fazer porque o negócio vai me dar algum resultado, né? Então, o que abre o desafio, porque dado que é tudo muito novo, nem para tudo você tem resultado já no mercado para poder justificar as coisas, né? Uhum. Então, é até um desafio de vender, de como convencer e tal, mas faz parte, né? Legal. E assim, você falou desse contato com empresas B2C. é, um dos maiores cases aí ligados à blockchain e mais especificamente aos NFTs no mundo de empresas ou marcas de varejo foi o caso da Nike, né, que comprou a Artifact, né, que é um estúdio para criação de NFTs e artes de tokens não fungíveis, lançou uma série de coleções aí do que o pessoal chama de digital, né, que são é, Uhum. ativos digitais que correspondem a ativos reais. E aqui no Brasil, acho que um que segue aí a mesma linha, que também foi muito bem sucedido, foi o que a Reserva fez, que também é um pouco nesse caminho, né, nesse mesmo caminho. E esse é um projeto da Lumix, né? Eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse projeto especificamente, porque eu acho que ele foi um dos que mais conseguiu aí furar essa bolha da Web3, né? Esse ambiente onde estão as pessoas aí que convivem diariamente com a tecnologia e passou a conversar com um público que nunca tinha usado blockchain na vida e teve ali o seu primeiro contato. Cara, maneiro. Então, foi engraçado como é que tudo isso aconteceu. Vou te contar um pouco dos bastidores, assim. Cara, a Lumix nasceu em janeiro do ano passado, tá? Então a gente tem um ano e meio de vida aí. Se você for olhar das notícias, o projeto da reserva saiu em abril, né? Então foi tipo assim, quarto mês de vida da empresa. Sendo que para sair em abril, a gente já estava trabalhando com eles desde fevereiro. Então meio que no primeiro mês da empresa a gente já meio que já conseguiu lá, os caras foram com a nossa cara ali e a gente conseguiu de fato estar junto com eles, né, como parceiro nesse projeto. E foi engraçado porque foi um projeto que para sair teve muitos aprendizados assim, não só para a gente quanto para eles, porque bom, não sei se todo mundo sabe disso, né, que tá ouvindo aí, mas a reserva, foi comprada pela Arezzo, né, que é uma gigante aí do mercado de moda, e a Arezzo é uma empresa de capital aberto, né, e por ser empresa de capital aberto, tem várias questões ali, né, de compliance, de governança e tal, que quando você vai para mexer com cripto, né, ainda que de fato o NFT naquele quesito seja mais como um clube de membros, mais no fim do dia, essa transação no cripto, tem dificuldades ali de como você viabiliza internamente, né? Então, a gente, para conseguir fazer rodar, a gente teve que conversar com todo mundo, se posso imaginar, tipo, cara, galera de tributário, compliance, o jurídico mais do lado financeiro. A gente teve que falar com o time de suporte deles lá para ajudar como é que eles iam lidar com isso, né? Porque era um outro negócio, né? Era um outro mundo. Então, tipo, foi realmente bem legal, assim, os bastidores de como a gente fez rodar. E a ideia inicial dos caras era mais um experimento, tipo assim, cara, vamos lançar aqui uma coleção que vai dar, assim, benefícios com a marca, né? Já tinha, tipo, um hall de benefícios, uma lista específica que ao adquirir aquele NFT você ganhava, mas pelo menos naquele momento, até porque não tinha muita perspectiva daquilo realmente dar certo e tal, né? Era mais tipo, um experimento, vamos ver o que dá. Depois que esses benefícios forem entregues, meio que é isso, a galera fica ali mais como colecionável para a vida, né? Mas, pô, deu tão certo na época que eles, de fato, através disso, criaram o Reserva X, né, que naquele momento era o nome do projeto, né, passou-se a significar, na verdade, o nome do Squad. Né? Então, eles montaram um Squad, quase com um lab de inovação, focado em tecnologias, né, experimentais aí. E, na época, eles chegaram a contratar, tipo, 15 pessoas pro Squad. Assim. Realmente um Squad maneiro, assim, uma galera tocando 24 horas pensando nisso, sabe? Porque o Uhum. projeto foi super legal, eles lançaram ali 486 NFTs na época, que davam direito a várias coisas, como produtos físicos, descontos no e-commerce, tem até hoje uma loja exclusiva para essa galera,
que tem produtos que só vendem lá, com preços só de lá. Então, realmente uma parada bem legal. E tem também experiências intangíveis, né? Então, você tem ali todo mês, tipo um happy hour na sede da reserva, você pode trocar ideia com a galera, pode dar input, pode dar feedback de produto. Inclusive, assim que nasceu o tênis que eles lançaram, que eu já vou falar um pouco sobre isso. Então, acabou gerando realmente uma comunidade de pessoas que ajudam, que dão input, não dão feedback e co-criam, né, a marca, querendo ou não, junto com eles. Então, depois do Pistol Birds, que foi o primeiro, eles viram que tinha um caminho muito bom ali para ser explorado. E aí que veio, né, o tênis, né, que foi o Sprees, que foi basicamente o que você falou da Nike, né? Lançaram um tênis, na verdade, era o NFT, que através do NFT você conseguia resgatar o tênis físico, ou se você não quisesse resgatar o físico, você podia vender esse NFT para outra pessoa, e outra pessoa ela pode pegar o tênis físico se ela quiser, ou deixar guardado com eles até 2030 no cofre deles lá, né? E aí, enfim, foi muito maneiro também o lançamento, assim, a gente esteve envolvido, assim, mais no final ali do projeto. A gente conseguiu ver ali como é que o negócio foi, assim, é bem difícil fazer isso aqui, porque, assim, cara, primeiro você tem que ter onde armazenar, você tem que ter toda uma especificidade, foi armazenado a vácuo, assim, bata trabalho, assim, mas foi maneiro pra cacete, eles aprenderam pra caramba ali também. E agora, mais recentemente, né, eles anunciaram aí, a gente também está envolvido no projeto que vai sair com o Bob Burnquist, né? Então é uma collab entre a reserva com o Bob Burnquist, que vão ser lançados 76 shapes de skate, desenhados à mão pelo Bob. E a ideia é que você, ao adquirir o NFT, é a mesma coisa, né? Você compra o NFT, você pode resgatar o shape físico e também, né, a gente não deu tanto detalhe sobre isso, mas a ideia é que o shape ele seja lastreado literalmente. Então, tipo, o shape físico tem tipo um chip NFC, alguma coisa assim, a gente ainda tá vendo como é que vai ser, que justamente linka mesmo, de fato, o Uhum. NFT com o item físico, né? Então é bem maneiro o que a gente está querendo fazer. Então é basicamente isso, assim, a gente vem desenvolvendo esses trabalhos com eles, inicialmente numa pegada mais, tipo, atingir quem já é evangelizado, né? E Uhum. agora expandindo os horizontes para uma galera que eles nem sabe o que é, mas gosta de skate, né? E gosta do Bob ali e quer comprar a parada, né? Então é basicamente isso. Legal, e você falou do Bob Burnquist, eu lembrei, a gente até publicou no Future of Money, né, uma outra parceria que tem a ver com os esportes aí que a Lumix está envolvida, que é com o Surf Junkies Club, que é uma coleção de NFTs que oferece benefícios para quem surfa ou para quem gosta de surf. É, Queria que você contasse mais aí sobre essa parceria especificamente. E aí também acho que até um ponto que, enfim, a gente já está até falando um pouco disso, mas sobre essa questão da utilidade mesmo. Se você acha que se esse é o futuro, pelo menos dessas coleções né, dos NFTs randômicos, desses PFPs, se o fato de ter uma utilidade passa a ser essencial para que esse tipo de token continue existindo, tendo valor e sendo novas coleções lançadas. Legal, maneiro. Cara, o Surf Junkies é um projeto muito maneiro, assim, que a gente se envolveu. A gente não foi envolvido desde o início, na verdade. Eles têm um time muito bom, dentro de casa, que, pô, a galera é muito fera. Inclusive o Barraquini lá, que é tipo o CEO, vai, do projeto, ele veio do Zé Delivery, então ele, pô, tava super envolvido, assim, com esporte já, então um cara muito bom de produto. Então, uma galera muito grande, assim, envolvida, né, no projeto. E aí, enfim, depois que eles lançaram, eles viram que tinha uma oportunidade ali, que era uma dor, na verdade, que eles tinham, que, pelo que eu não estou enganado, 70% das pessoas que compraram os NFTs dessa coleção compraram o primeiro NFT da vida, né? Tiveram o primeiro contato com o NFT por causa do projeto. Então, eles conseguiram ali, por exemplo, fazer com que a galera comprasse com Pix e tal. Só qual o problema? Para você conseguir viabilizar isso na entrada, né, no que a gente chama de mint de NFT, na venda primária, eles tiveram que usar uma solução de carteira custodiada, né? E qual o problema disso? Você comprou o NFT naquele momento, você fica meio que preso naquele ambiente fechado, onde eles lançaram. Ou seja, os usuários que compraram os NFTs deles teriam uma dificuldade imensa, né? A não ser a galera que já tem carteira própria, etc e tal, teria uma dificuldade imensa de usar aquilo para alguma coisa, porque meio que ficou preso naquele espaço, né, Uhum. onde eles usaram para vender. E eles falaram, cara, a gente está com um problemaço aqui, porque a gente quer fazer muita coisa daqui para frente. Um dos cores, né, do projeto é fazer com que os benefícios e as aberturas que as pessoas tenham sejam linkados a esses NFTs,
Para você conseguir viabilizar isso, tem que fazer o que a gente chama de token gating, né? Que é basicamente o NFT servir como um portão, né? Uma chave para desbloquear essa experiência. E com uma carteira da forma que eles fizeram, não conseguia, né? Não dá para fazer. Então, basicamente, o que a gente fez foi uma das soluções, né, que a gente tem aqui dentro de casa é uma espécie de white label de marketplace, né, em que nesse marketplace as pessoas conseguem comprar e vender NFTs usando fiat, né, usando Pix, cartão de crédito, nem precisa saber o que é cripto, né, e as pessoas que tinham essa solução de carteira e, portanto, estavam presas ali, elas conseguiam migrar, né, para esse nosso ambiente, que aí sim a gente consegue viabilizar todos essas experiências, né, da pessoa ter o NFT X e ganhar o benefício Y e por aí vai. Então a gente fez essa migração para eles, né? E aí basicamente eles estão usando agora toda a nossa infraestrutura aqui para viabilizar tanto as transações, né, para as pessoas que são leigas, né, que não querem usar cripto, então preferem não usar cripto, quer usar o Pix mesmo, segue a vida, né, tanto para resgatar os benefícios, né, através do projeto. Então basicamente a gente fez essa migração para eles e agora a gente está aí tocando, né, como parceiro mesmo tecnológico deles. Eu acho muito interessante porque cara, uma outra maneira de você conseguir lidar com as coisas, né? Você consegue agora, de fato, ter de uma maneira, vou falar descentralizado aqui, mas não no viés filosófico de centralização, Uhum. aquelas coisas mais maximalistas, tá? Mas descentralizado do ponto de vista, cara, agora você não depende, por exemplo, de um site específico ou de um app específico. O seu ativo está ali, você pode jogar de um lado para o outro, ele continua te desbloqueando, seja lá o que for, independentemente de onde ele esteja, né? Então isso abre muitas portas, né? De como você consegue transacionar, como você consegue justamente utilizar isso no seu dia a dia, né? Eu sempre falo, um dos maiores exemplos disso que eu vejo, que pode vir a acontecer lá na frente é, pô, sócio torcedor de time. Quem não quer, por exemplo, dar benefício para um sócio torcedor de um time muito grande, que tem uma torcida gigante, né? Toda marca quer interagir com esse cara de alguma maneira, né? E como é que funciona hoje? Tem que chegar no clube, fazer uma parceria, aí tem toda a burocracia do clube, quem sabe que clube brasileiro. Cara, enfim, né? Dispensa comentários. Os sistemas dessa galera, assim, não são as melhores tecnologias, então, assim, como é que você consegue escalar, por exemplo, e agregar ainda mais valor, por exemplo, para isso? Talvez através do sócio torcedor ser lastreado no NFT, esse NFT justamente ser por meio de onde as marcas dão esses benefícios, dão essas experiências, e essa pessoa, através desse cartãozinho, entre aspas, né, consegue, né, acesso, abrir essas portas, né. Então, eu vejo, cara, muito interessante esse caso de uso, porém, e aí respondendo a tua pergunta, eu, ainda que eu acredite nisso tudo, não necessariamente ter utilidade faz com que o NFT seja valorizado. Ou, digo mais, não somente que ter utilidade faz com que ele continue sendo valorizado ou que ele aumente de valor ao longo do tempo. Isso é meio louco de entender quando a gente fala com uma galera que não é do meio, porque é meio que óbvio para quando você olha para um projeto da reserva, por exemplo, que foi na época R$ 2.500 NFT, quando você olha para os benefícios, você fazia as continhas ali e, pô, valia muito a pena, né, porque você ganhava. Uhum. Só que não somente isso é verdade, né? Porque basicamente hoje em dia a gente tem projetos aí que são meramente projetos de narrativa, né? Então teve um projeto também bem emblemático ano passado, que foi o chamado Goblin Town, né? Que basicamente era um projeto em que você tinha ali um bando de bonequinho feinho, assim, zoado, e a ideia deles era ser tipo uma galera que meio louca assim mesmo, entendeu? Não falar nada com nada, assim, umas paradas meio doideira. E aí as pessoas compraram isso, essa coleção, que na época foi de graça até, foi o Free Mint, né, que a gente chama, que é gratuito. E ao comprar esse NFT, você ia fazer parte de uma comunidade e basicamente era isso, a utilidade, não tinha mais nada, né? Na verdade, não tinha nem comunidade, não tinha nem perfil no Discord, não tinha nada, só tinha um perfil no Twitter, com mais nada. E, cara, com uma estratégia, na minha visão, uma estratégia de gênio de marketing ali, de narrativa, eles conseguiram movimentar o negócio de uma forma que o negócio saiu de zero para, tipo, 5 Ethereum, né? Que na época, cara, tava dando, sei lá, mais R$ 100.000, entendeu? O negócio. E não tem nenhuma utilidade. É basicamente narrativo, storytelling, né? E senso de pertencimento, de certa forma, né? De você fazer parte daquilo ali, daquele movimento, brincar com todo mundo, etc e tal. Então ainda tem essas nuances, sabe? Nesse mundo de Web3, quando você vai para um lado mais underground, que não necessariamente um projeto bom é o que vai valer mais. Pelo contrário, talvez ele valha menos porque ele é mais difícil de ser executado. Talvez o negócio ele é meio zoado, né? Meme coin, essas coisas assim, acabam valendo mais porque é mais fácil de explicar, mais fácil de lidar, mais fácil de organizar.
a galera acaba comprando narrativa, né, e ajudando a impulsionar o negócio. Então, assim, é contraditório pra caramba, mas é assim como as coisas funcionam, né? Legal. E aqui no podcast do Future of Money eu conversei em uma outra oportunidade com o Vinícius Low, que é o diretor de marketing da Campari, que também fez ali uma iniciativa bem legal usando NFTs. É, e aí a gente, enfim, chegou num ponto assim da conversa que para mim estava muito claro que no ponto de vista da Campari, os NFTs proporcionavam uma nova forma de fazer marketing, né? De você criar uma comunidade, de você conversar como marca, né? Com essa comunidade de fãs ou de consumidores que são entusiastas da marca, enfim, e levar aí o marketing digital para um patamar um pouco diferente, né? Porque hoje, quando você fala em marketing digital na Web 2, ainda se fala naquela coisa de pixelar a pessoa quando visita um site, fazer retarget, enfim, é uma forma de prender aquela pessoa na sua comunicação involuntária, né? Assim, a pessoa nem sabe que ela tá com aquele pixel grudado, com aquele cookie. E no caso da Web3, abre uma possibilidade da pessoa intencionalmente querer fazer parte da comunidade de uma marca e estar no meio dessa conversa. Enfim, eu queria entender o que você acha, assim, se dá para a gente chamar essas iniciativas e até essas que a Lumix também ajudou a concretizar, se dá para chamar isso de um marketing 3.0, se é mesmo, se as marcas podem olhar para os NFTs e para a Web3 também como uma oportunidade de uma nova maneira de fazer publicidade e de falar com o seu público. Não, com certeza, cara, 200%. Inclusive, assim, você falou de cookie, não sei se todo mundo está sabendo disso, mas os cookies vão acabar, né? A previsão é que em 2024, né, no segundo semestre de 2024, o Google Chrome, por exemplo, não tenha mais cookies, né? Teve um outro problema também, problema que eu digo para quem faz publicidade, que, né, não sei, quem usa iPhone vai entender o que eu estou falando, quando você, de uns tempos para cá, né, quando você baixa um app no iPhone, na hora te pergunta se você quer permitir que aquele aplicativo rastreie seus dados, né, seu comportamento. E saiu um report interessante que nos Estados Unidos 90% das pessoas marcam não, né? Então, ou seja, já está difícil você traquear no iPhone, por exemplo, agora vai se tornar literalmente quase que impossível nos navegadores, porque os cookies vão morrer, né? E aí, como é que fica o marketing nisso tudo, né? E nesse mesmo report até falava que 97% das pessoas que responderam à pesquisa usam cookies como maneira primária de fazer as coisas, né? Então você pensa, cara, o que essa galera vai fazer, né? E aí que entra toda essa narrativa, realmente, assim, com NFT ou sem NFT, o marketing já vai mudar, anyway, né? Como ele vai mudar, que é aí que a gente tem que entender ainda. Mas uma coisa meio que, assim, já unânime. Dados primários vão ser cada vez mais relevantes, né? Dados primários são aqueles dados que você coleta diretamente do usuário, né? Diferentemente do cookie, que ficaria de forma passiva, traqueando o comportamento do usuário em locais terceiros, né? Então, ali, quando eu cadastro numa landing page, eu te dou meu e-mail, aquilo ali é um dado primário, né? Então, não só o dado cru, mas também, por exemplo, se eu uso o Spotify, né? O Spotify vê ali que eu tô, ouvindo 3 horas de música do gênero hip hop e eu tenho 3 playlists de rap, significa que eu gosto de rap, eu gosto de hip hop e eu gosto de tal música e tal artista, né? Então, eu estou dando dado primário para ele diretamente. Ele está pegando isso de um outro lugar, né? Fora do Spotify. E aí, cada vez mais esses dados primários que as marcas conseguem, né, coletar diretamente do seu público, e também os canais diretos de relacionamento vão ser cada vez mais relevantes, né? Então, você não depender mais de Google, de Instagram, de Facebook, porque, querendo ou não, juntamente com esses problemas, né, de traqueabilidade, os custos de aquisição só aumentam, né, os custos de ads só aumentam, você gasta cada vez mais para ter cada vez menos de resultado, e aí como é que fica essa conta, né? A conta não fecha, vai gastar cada vez mais, vai ter menos resultado, de outro lado você não tem mais cookie, como é que você vai viver, né? Então, assim, o movimento que eu tenho visto, né, cada vez mais marcas têm buscado criar canais próprios, né, de relacionamento, de fidelidade, enfim, de maneiras de você ter ali uma galera do teu lado, que você comunica direto, que você consegue fazer ali um aumento da conversão, para você conseguir não ficar dependente, né,
dessas grandes plataformas, né, que são esses grandes conglomerados, né, que conseguem aí viabilizar muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente fica ali muito dependente, né. Então, cara, repara que até agora eu não falei nada de NFT, né, eu falei de um problema que existe, ele Uhum. vai ser resolvido de alguma maneira, com NFT ou sem NFT, né, mas a minha visão, né, eu acho que o NFT no meio disso tudo, e talvez não somente o NFT, tá, a blockchain como um todo, tokens fungíveis até, dependendo do que você quer fazer, conseguem melhorar pra cacete isso, conseguem mudar muito a lógica, você consegue criar um mecanismo em que, de fato, até um report da Harvard Business Review que fala muito sobre isso. Tem um conceito, já fui pro outro lado aqui, mas só para contextualizar, Vambora. tem um conceito que ficou muito popular recentemente, principalmente depois desse artigo da Harvard, que se chama Psychological Ownership, né, que é propriedade psicológica. O que é isso? Basicamente, nós como seres humanos, a gente naturalmente tem sentimento de posse sobre as coisas, tá? Sendo nosso ou não, né? E aí um exemplo disso, no mundo da tecnologia, é que as pessoas tendem a ser menos propensas a abandonar um produto, ou um aplicativo, ou um serviço, se elas tiverem um apego, né, psicológico a esse serviço, produto, né, ou seja lá o que for. E nesse artigo, ela fala muito sobre o Spotify, por exemplo, né? O que o Spotify faz? Cara, como é que é a jornada sua no Spotify? Você entra lá, você baixa, né, ou ouve as músicas que você quer baixar, né, ou que você quer ouvir. A Spotify ele te incentiva que você criar playlists. Aí você cria sua playlist. Aí você dá um nome para sua playlist. Cara, tem a minha playlist. São as músicas que eu gosto, né? Já, pô, tá bonitinho ali. Não vou criar tudo zero em outro lugar, né? Então aí você já meio que já fica preso ali porque você não quer sair dali, né? Porque tá tudo salvadinho para você. Aí o Spotify vai ter uma ideia ainda mais maravilhosa que é fazer o Spotify Rapid, né, no fim do ano. O que é o Spotify Rapid? Nada mais, nada menos do que a representação de quem é você na visão, né, através da música, né? Então, através das músicas que você ouve, os artistas que você gosta, né, os gêneros que você mais escuta. Então, ele faz ali, no final do ano, realmente uma campanha de auto-identificação, auto-reflexão, né, de forma que você Uhum. consegue visualizar, através da música, quem é você ou quem foi você durante aquele ano. E não só você, mas você pode compartilhar isso no seu Instagram. E aí que é o mais impressionante, porque eu, como ser humano, e por natureza, o ser humano ele quer expor as suas emoções, ele quer mostrar para o mundo quem ele é. Por isso todo mundo compartilha no Instagram. E por isso que quem não tem Spotify fica boladaço no final do ano, porque queria poder ter feito isso também, né? E aí o que acontece? O Spotify sempre tem boom de cadastro, né? De baixar o aplicativo, de conversão no fim do ano, porque é o FOMO, né? É o Fear of Missing Out, medo de você não conseguir fazer parte daquilo ali. E qual foi o terceiro passo que o Spotify começou a fazer mais recentemente? E isso bate exatamente onde eu vou chegar no raciocínio. Não sei se você sabe, mas em outubro vai ter o show do The Weeknd, né? Lá no Rio. Eu moro no Rio, né? Por sinal. E aí vai ter o show do The Weeknd lá e tudo mais. E, pô, obviamente, ia esgotar em segundos, né? Não nível Taylor Swift, mas o The Weeknd também é gigante, né? E o que o Spotify fez? Ele fez uma parceria com o The Weeknd e ele fez uma ação em que, caso você estivesse no 0,1% de pessoas que mais ouvem The Weeknd no mundo, você teria acesso à pré-venda do show. E aí um amigaço meu, né, o Lug, que é até head comercial aqui da Lumix, ele é hiper fã do The Weeknd e ele tá nesse 0,1% mais ouvinte. E ele ganhou essa pré-venda, ele podia comprar 2 ingressos, ele comprou o dele e o meu. A gente vai junto no show. Então, repara, a jornada começou com eu criando a playlist, né, então eu tenho a minha playlist. Aí depois eu tenho o meu Rapid, né, que sou eu ali. E não só eu posso mostrar para o mundo quem eu sou através da música, mas agora eu ganho, inclusive, recompensas por fazer o que eu já faço de qualquer forma, entendeu? Uhum. Então, onde eu quero chegar nisso tudo? Porque através dessa jornada, o Spotify conseguiu criar um mecanismo de as pessoas terem realmente um apego emocional à plataforma, né? E acaba sendo muito menos sobre, nossa, esse aplicativo, essa UX é maravilhosa, e muito mais sobre, nossa, cara, tá tudo meu ali, não vou sair dali, entendeu? E onde que tem a ver isso, né? Quando você olha para NFT e tudo mais, inclusive uma discussão muito grande sobre, cara, será que esse fan token, né, ou então qualquer tipo desses mecanismos de marcas fossem feitos com NFTs ao invés de tokens fungíveis, será que teria dado mais certo? Será que
qual a melhor maneira de você trabalhar com marcas? É com token fungível ou token não fungível? E por que isso é relevante? Porque, pelo menos uma cultura mais ampla, quando você olha token fungível, por natureza, dependendo de como você endereça isso, ele acaba com uma conotação muito mais de ação, né? Uma coisa muito mais... Pouco importa qual é o token Uhum. que está na minha mão. Pouco importa qual a nota de R$ 5 está na minha mão. Vai levar a mesma coisa, né? É uma única. Então, quando você vai para NFT, você consegue trazer todos os benefícios que a blockchain traz, que o token fugível também traz, mas você consegue, de maneira muito mais eficiente, gerar esse apego, né? Esse senso de propriedade mesmo ao negócio, né? Esse apego emocional, né? Fora outros benefícios que a gente já falou aqui, né? Então, eu vejo que, voltando à tua pergunta, sim, vejo como evolução do marketing, vejo que o marketing vai ser muito mais nesse viés de canais diretos, dados primários, mecanismos de, cara, se aproximar muito mais do consumidor a você, e talvez, né, os NFTs sejam uma maneira de você justamente conseguir viabilizar isso e conseguir escalar, né, essas iniciativas, né, de uma maneira que você consiga, de fato, a gente está brincando aqui, né, pô, tem um token de uma marca X, eu posso ganhar um benefício de uma marca Y, né, eu posso ganhar um ingresso para um show Z, né, então é muito como eu vejo, cara. E você falou agora do uso dos tokens fungíveis. Acho que não tem como a gente não pensar no que talvez hoje seja o principal exemplo ou um dos maiores casos de uso, que são os fan tokens, né? É, que são tokens fungíveis. E aí no Brasil, vários clubes emitiram aí os seus próprios tokens, né? Que levam inclusive o nome do clube. Em tese, os donos desses tokens, além de poder se beneficiar de uma variação de preço ali do mercado, de acordo com oferta e procura, também teriam acesso a benefícios. Acho que isso tem andado um pouco mais devagar do que o que todo mundo esperava, né? É, mas agora tenho uma nova marca aí nesse nicho, né? O token do Grêmio, o Imortal, diferente da maioria acho, não vou dizer todos, porque não tenho certeza da informação, mas quase todos os clubes brasileiros têm os seus fan tokens emitidos pela Sócios.com. O Grêmio segue por um caminho diferente e a Lumix faz parte desse projeto também, né? E aí é um exemplo disso, né? De como os tokens fungíveis podem ser usados para com o mesmo sentido do que a gente estava conversando há pouco aí sobre a utilidade dos NFTs, né? E de fato, assim, eu pessoalmente concordo muito com o que você falou sobre o estímulo à utilização desses tokens, né? Quando você trata ele como uma moeda, você já fica mais propenso a gastar essa moeda, você já sabe que ela tem que ser usada para alguma coisa. É, conta aí um pouco sobre esse projeto do Grêmio, o que a Lumix faz com o token e qual a expectativa aí em relação a essa alternativa aos NFTs, né? Do token fungível como uma opção para ter essa interação aí. Boa, maneiro. Cara, esse projeto do Grêmio é muito interessante. Ele é um projeto que, assim, a gente ficou muito animado quando apareceu, porque eu, particularmente, sempre quis fazer trabalho com clube de futebol, né? De alguma maneira, assim. Como você falou, muito do que vinha acontecendo no mercado era via sócio.com, né, e tudo mais. E, assim, longe de mim tirar pedras aqui, mas, particularmente, eu acho que é um modelo que não funciona muito, porque, pensa, acaba dando uma perspectiva para o torcedor de quase uma corretora, né? A sócio acaba mais se parecendo como uma corretora, em que você vai lá, compra moeda, o seu clube você pode comprar outras N moedas, né? E sim, você consegue ter essas experiências ali, mas não sei, acho que não é muito como eu enxergava, sabe, a forma de você conseguir lidar com isso. E aí, dando isso tudo, mais recentemente, né, a gente recebeu um aporte da Mint, né, abraço de cripto do BTG e tudo mais, então a gente já vinha se aproximando bastante do pessoal daqui, até antes mesmo do aporte, e esse projeto estava no radar há um tempo já, né, e a gente, enfim, já estava ali, né, conversando, né, para ver como é que a gente ia se envolver, né. Então tá ali, tem a gente, tem a Mint, tem o pessoal da Win The Game também, né, tocando toda a parte ali mais consultiva e estratégica. Então o projeto já ali desenhado a 8, 6 mãos ali, se eu posso dizer, né?
Todo mundo realmente dando um gás ali para o negócio funcionar. E qual a lógica do projeto, né? Cara, basicamente você conseguir emitir uma moeda, né, um token do Grêmio, só que esse token do Grêmio, a experiência toda que a gente está construindo é que ela esteja 100% integrada no ecossistema do Grêmio, né? O Grêmio já tem um aplicativo, já tem um sócio torcedor. Por que eu vou criar um negócio separado, né? Então a ideia é que no mesmo aplicativo que você já usa, você torcedor gremista já usa, você vai ter aquilo lá, né? Você vai poder ter acesso a esse token. Esse token ele vai te desbloquear experiências, benefícios, descontos e N coisas, tanto do próprio Grêmio quanto de empresas parceiras do Grêmio. E é exatamente o que a gente estava conversando aqui, né? A nossa ideia é poder escalar as possibilidades que um torcedor do Grêmio possui, né? Então, cara, eu por ser torcedor do Grêmio e eu por natureza já estou incluso dentro de uma persona ou então dentro de um grupo de usuários específico que XYZ marcas gostariam de interagir de alguma maneira, né? Então, para o clube é muito interessante também, porque hoje o clube basicamente consegue fazer parcerias ou via patrocínio que ele recebe, que aí você tem uma limitação física até de espaço na camisa, essas coisas assim, ou diretamente, por exemplo, só torcedor. Mas como eu estava até falando no início da nossa conversa, a maneira que é feita hoje não é muito inteligente, tá? É muito mais rudimentar, ali, mais one-on-one ali, você consegue pouquíssima coisa viabilizar. Então a tecnologia que a gente está oferecendo, ela consegue escalar pra caramba isso e dá uma utilidade muito interessante para isso. Então a Lumix nesse caso, a gente explicando um pouco os papéis de cada um, né? A Win the Game ela entra muito no viés mais consultivo, então ela que está do lado do clube, está ajudando em tudo, está educando, tá, pô, realmente quase como até uma agência, de certa forma, executando as iniciativas, garantindo que tudo está dando certo e tudo mais na operação. A Mint, né, tá junto conosco aí na parte da tecnologia e segurança para fazer a emissão dessas moedas, para fazer tudo rodar de uma forma muito fluida e tudo mais. E a Lumix, além de estar nesse viés de emissão do token, a gente também está oferecendo toda a infraestrutura da parte de carteiras, né, para fazer isso tudo acontecer, porque assim, pensa, se a gente for pegar a porcentagem de torcedores do Grêmio que gostariam de comprar um token, que tem uma carteira própria, cara, vai ter duas pessoas, né? Então a gente está oferecendo a sua infraestrutura de maneira que a pessoa com e-mail e senha, então com login com o Google, ela consiga comprar ali esse token e nem precisa nem se preocupar, né, com o fato de ser em blockchain, né? A real é que se a pessoa nem quiser procurar, ela vai perceber que tem blockchain. Então, para tornar realmente a experiência muito fluida, muito lisa ali para qualquer pessoa que queira comprar o negócio. Então, a ideia com isso tudo é, de fato, pegar o que o Grêmio já tem hoje e, cara, escalar, entendeu? E otimizar e gerar mais valor para o clube, gerar novas formas de receita para o clube, porque pensa, vamos pensar o caso de uso de milha aqui, né? Cara, você gera as milhas e você, quando vende as milhas, a real que você está vendendo a milha com desconto, né? E a empresa que compra de você, ela está ganhando em cima desse teu desconto, né? Então, é, você consegue, através desse mecanismo, gerar um novo modelo de receita para o Grêmio, que, por exemplo, se eu uso um token XYZ do Grêmio para comprar uma camisa na reserva, por exemplo, por que o Grêmio talvez não possa ganhar um spread em cima disso, né? Dado que o lead foi dele, né? Uhum. Então, cara, você consegue escalar nisso nível Brasil, de maneira de instalar de dedos, assim, e gerar novas fontes de receita automáticas, passivas até, né, para o clube. Então, muito interessante, né? E muito que a gente vem construindo aqui, cara, é justamente para sair, tipo, ainda é um token, ainda é algo consumível, né, de transação, mas a gente quer fugir do discurso de, tipo, cara, você comprou uma moeda que você vai valorizar, você vai ficar rico com isso aqui, entendeu? Porque não é o objetivo, né? Vai valorizar? Vai, o que acontece, né? Mas não é um negócio para você ficar milionário, né? Não é o objetivo, né? É para você ter um relacionamento mais profundo com o time que você já é torcedor, né? E ganhar benefício através disso. Então, basicamente, a ideia é essa, né? A gente conseguir criar esse ecossistema ali em volta do Grêmio. Show. A gente falou aqui de alguns casos famosos aí, né, de iniciativas em Web3 que estão acontecendo no Brasil, mas às vezes, talvez um pouco por ignorância mesmo, né, falta de conhecimento, ou às vezes falta de uma divulgação mais ampla, às vezes também um pouco um complexo de vira-lata, um pouco, mas a gente sempre tem a impressão de que o Brasil está para trás, né, no desenvolvimento de novas tecnologias.
Acho que o que a gente já conversou até agora mostra que não é bem assim, né? Que tem muita coisa acontecendo no Brasil. Mas você que é um cara que está super ativo, participativo aí, né, nessa cena da Web3, né, no Brasil, que você tem visto em relação ao aquecimento do mercado, iniciativas interessantes, não só marcas, eu acho que a própria Lumix aí tem várias outras marcas, você pode até citar algumas delas que a gente não falou de todas aqui, mas não só de grandes marcas, mas também de grupos de pessoas que estão desenvolvendo empreendedores, DAOs. O que você tem visto assim de aquecimento do mercado brasileiro? Como que você enxerga esse mercado de cripto, blockchain, de Web3 de forma geral no Brasil hoje? Cara, assim, eu acho que a gente tá evoluindo pra caramba. Hoje, assim, e falar com uma perspectiva de uma pessoa que começou a andar em São Paulo mais recentemente, né? Eu tô em São Paulo aqui agora, tô aqui no BTG até. Mas comecei a vir mais para São Paulo, depois comecei a empreender e tudo mais, e eu sempre ouvia, desde sempre, que São Paulo era o lugar, né? São Paulo onde está o dinheiro, né? Digamos assim. Só que quando você olha para cripto, é curioso, né? Parece que o Rio está mais avançado em cripto, no Web3 como todo, que São Paulo. Porque lá a gente tem a Hashtown, né? Que é da Hashdex, que é um puta espaço que, pô, vai todo mundo, uma galera muito influente, tem muito evento lá. O Web Summit foi lá agora, por exemplo. Todos os afters do Web Summit foram na Hashtown. Então, você traz uma galera que nem sabe o que é e já conhece. O próprio governo do Rio de Janeiro, né, o Eduardo Paes, lá que é o prefeito, e o Chico Bulhões, que é o secretário de inovação. Então, pô, super bullish aí em cripto, estão dando incentivo. Acho que até ano que vem já vão liberar pagamento de imposto com Bitcoin, negócio doido assim. Então, o Rio está bem, assim, afim de meio que tomar o protagonismo de cripto no Brasil, né? O pessoal até fala que o Eduardo Paes fala muito disso, que ele quer que o Rio se torne a nova Miami, né? E porque Miami lá fora é um dos grandes polos, né, de cripto e tal, nos Estados Unidos, né? Então, a ideia deles é essa, mas quando você fala a nível nacional, tem muita coisa acontecendo, assim, coisa que às vezes a gente nem sabe, que a gente não tem acesso, né? Porque não dá para saber de tudo que está acontecendo, mas eu vejo muita coisa rolando, assim, não só de marcas, como você mesmo falou, né? Por exemplo, hoje, marcas que já fizeram coisas, além das que a gente já citou aqui, a gente teve, são poucas ainda, tá, no Brasil. A gente tem, além das que a gente citou, a gente tem, sei lá, Melissa, a gente tem Boticário, Nestlé, que é cliente nosso, cara, bota aí mais umas 5, 6, entendeu? Pouquíssimo, não é nada, né, para pensar, entendeu? Mas quando você olha para a galera que está construindo, né, aqui, tem muita coisa acontecendo, muitos projetos, uma galera que às vezes você nem sabe que tem projeto lá fora, até BR que trabalha lá fora, tu nem sabe, entendeu? Vai descobrir um tempão depois. Um caso disso foi não sei se você conhece o Renato Shira, né, que ele é envolvido com a Fingerprints DAO, que é uma DAO basicamente que coleciona arte, tá? Uhum. Ele criou e tal, não fazia ideia que ele é brasileiro até eu conhecer ele, né? Então o cara que tá aí super OG do mercado, todo mundo respeita ele lá fora e ninguém sabia quem era o cara, né? E aí, depois que a pessoa conheceu, ele começou a aparecer mais, né, nos lugares aqui e tal, e hoje em dia é parceiro. Mas com certeza tem vários brasileiros aí que estão vivendo muita coisa maneira e que você nem sabe. Um outro exemplo disso, eu esqueci o sobrenome dele, mas é Diego, o Diogo. Cara, esse maluco, ele é fundador da Dapper Labs, né? Que para quem não conhece pelo nome, é basicamente a empresa por trás da blockchain da Flow e por trás daqueles projetos tipo NBA Top Shot, que explodiu, né, anos atrás e tal. O cara é fundador e CPO, né? Ou seja, o C-level da área de produto da Dapper Labs, que é uma empresa que vale não sei quantos bilhões. Cara brasileiro, novamente, nem fazia ideia de quem era o cara, entendeu? E aí a gente conheceu o cara no evento aqui, e hoje em dia também tá envolvido aqui nas coisas. Assim, com certeza tem um brasileiro espalhado por aí, mas projetos daqui, construídos aqui, tem muita coisa? Tem. Mas quando você pensa em nível de maturidade dos negócios, cara, não tem nada. Assim, olhando assim, do ponto de vista de quando você compara com infraestrutura, de porra, empresas com valuations altíssimas, não tem. Né? As empresas com maior valuation no mercado de cripto aqui ainda são exchanges, né? E mais recentemente as empresas de DeFi, né? Por quê? E aí, uma análise pessoal, tá? Eu acredito que, como já está acontecendo, isso se deve muito por conta da herança das fintechs, né? Porque, querendo ou não, quando você via lá gráficos de fundraising de startup, fintech sempre estava lá na frente com muito dinheiro, né? E o resto era o resto, entre aspas, aqui, né?
Quando você olha para cripto, é muito similar. As empresas que estão com valuations altos, crescendo pra caramba, conseguindo captar muita grana, são empresas que ou são corretoras, que é um modelo que já era validado no Web 2 e só está sendo replicado no Web 3, e empresas de DeFi que conseguem fornecer soluções de pagamento, por exemplo, em Web 3, ou soluções de liquidez, né, para fundos, por exemplo, que querem investir e tudo mais. Cara, isso assim, é basicamente o que as fintechs faziam, né, só que numa outra camada, né. Então, esses são os negócios mais maduros hoje no Brasil, né? Aí você vai para outras camadas, como a que a gente está inserida, por exemplo, que é ser, de fato, realmente um provedor de infraestrutura de blockchain, mas muito mais orientado à área dos NFTs e tudo mais. Cara, tem pouquíssima gente, entendeu? Pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima. Tipo, e é bizarro, porque como tem pouca gente, e quando você vai para o mercado Brasil, pelo menos se você tiver uma cabeça que você quer vender NFT por NFT, tem pouquíssimo mercado ainda para ser explorado. Tipo, quando você pensa em vender NFT pelo NFT. Então, tem muita empresa, por exemplo, que era concorrente nosso ano passado, que morreu, entendeu? Que não existe mais. Por quê? Porque, basicamente, o mercado ele entendeu que NFT por NFT não faz sentido. Então, o meu discurso, inclusive, hoje, a nível de mercado, ainda que eu fale que eu sou provedor de infraestrutura de blockchain, eu, na verdade, resolvo dores, como esse lance do cookie, por exemplo, e são dos casos, uma das nossas teses mais, assim, que a gente acredita pra caramba, essa parte de você conseguir reduzir CAC, aumentar a LTV, aumentar a retenção, você não depender de plataformas terceiras através de blockchain NFT. Só que no fim do dia eu estou resolvendo essa dor. E a blockchain NFT é só uma coincidência, entre aspas, aqui, do meio que eu resolvo isso, entendeu? Então, quando você olha para isso, aí é um mundo gigante, um mercado absolutamente gigante brasileiro, né? Então, o mercado que a gente ataca não é o mercado de cripto, é um mercado que tem dores a serem resolvidas e que cripto pode resolver essas dores. Então, dado esse contexto como um todo, cara, tem muita coisa a sendo feita, muita startup maneira, tem empresas mais maduras, menos maduras. Vou citar algumas aqui para você. LoopPay, por exemplo, uma que está mudando muito bem, né? Que eles começaram ali como basicamente um gateway para você conseguir comprar cripto com Pix, sem precisar ter nada na corretora. Agora já estão avançando para Crypto as a Service, lançando uma carteira deles, né? Então, pô, muito maneiro o que eles estão fazendo. Tem o próprio mercado Bitcoin, ele começou a abrir outras portas de outros produtos bem interessantes também, além de não ser só uma corretora, né, com a parte de MB Tokens, né, que eles fazem tokenização. A gente tem a Parfin, que é uma empresa que, cara, inclusive o Marcos Viriato, né, que é o CEO ex-BTG, até a gente é super próximo deles lá. Os caras estão mandando muito bem. Basicamente o que eles fazem é ser um provedor de infraestrutura de blockchain para institucionais, né? Então, bancos, fundos, essa galera que assim, é um outro nível de segurança que você precisa, custódia, um negócio bem assim, hardcore assim, para essa galera. E estão porrando pra caramba também, captaram agora, acho que sabe, US$ 20 milhões, né? Então, assim, tem uma galera muito boa, né? Mas, cara, isso é tipo 1%, assim, o resto do mercado ele tá muito early ainda, né? Até porque quando você olha para o incentivo do ecossistema, pô, que fundos hoje no Brasil investem em cripto? Né? Deve ter três ali, talvez a Fuse Capital, a Valor Capital e mais algum, né? E, na verdade mais recentemente teve a Viden VC, que foi lançada, que é um fundo específico para a Web3, mas é muito pouco ainda, né? Então, assim, precisa de incentivos, né? O ecossistema para evoluir ainda mais, mas, cara, assim, proporcionalmente ao que a gente tem disponível para o que a gente está fazendo, cara, a gente está muito bem, entendeu? Muito bem. Muita coisa maneira. A nível tecnológico, eu até arrisco dizer, tá? O que a gente oferece aqui não perde nada lá fora, o que tem lá fora. É meramente uma diferença de que lá eles captam US$ 50 milhões com PPT e a gente não consegue fazer isso aqui, né? Então tem essa dificuldade aí da região que acaba impactando, mas, cara, a gente tá mandando muito bem. E até sobre essa questão de incentivo e de repente, fundos de capital de risco e outros investidores olharem para a Web3 com um pouco mais de confiança ou de mais interesse, no ano passado foi aprovado o marco regulatório das criptomoedas no Brasil, que devem começar a entrar em vigor agora no final de junho. E recentemente também foi publicado o decreto que define o Banco Central como órgão que vai
não é regulamentar o termo, agora me fugiu, mas que vai, enfim, ser o ente Supervisionar, entre fiscalizador ali, aspas, tá? supervisionar, exato. Em alguns casos, num caso específico, a CVM, né, quando o ativo digital for considerado valor mobiliário, aí a responsabilidade é da CVM. Mas, enfim, agora a gente tem a tão pedida, especialmente pelos empreendedores e pelas empresas desse setor, uma clareza regulatória, regras claras do que pode e do que não pode, os requisitos de segurança e de atendimento ao consumidor, né, de proteção ao consumidor que são necessários. Você acha que essa regulação do Brasil, que inclusive é pioneira, né, entre as grandes economias no mundo todo, você acha que isso pode favorecer também esses outros mercados que usam a tecnologia blockchain, além, claro, aí da parte de compra e venda de ativos digitais, que acho que é o mais óbvio e por ser o maior também é o que foi o principal, o mais discutido no desenvolvimento da lei. Você acha que também pode impulsionar essas outras iniciativas relacionadas à Web3? Cara, com certeza, com certeza. A minha visão tem que regular mesmo. Pessoal que é engraçado porque às vezes o pessoal olha pra gente que trabalha com Web3 e acha que a gente quer que fique uma bagunça para sempre, né? Só que pelo contrário, pra gente é ruim, porque ainda mais que a gente que, no caso, a Lumex lida, na verdade, assim, 90% das empresas que eu lido são empresas Web 2, né, entre aspas aqui, não são empresas nativas Web 3, essa galera fica com medo, né, de investir em NFT, investir em cripto, sem ter uma certeza ali de que exatamente vai impactar eles, né, no quesito regulatório. Então, cara, isso, para mim, assim, não tem nem discussão, tem que acontecer de uma maneira ou de outra, óbvio, só que desde que seja feito de uma forma que proteja quem tem que proteger, mas também viabilize a gente conseguir fazer as coisas da forma que a gente está fazendo, né? De uma maneira que todo mundo saia ganhando nessa história, né? Porque também não adianta ter uma regulação super restrita que, cara, vai inviabilizar a operação da galera. Por exemplo, qualquer coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que, sei lá, nem, provavelmente vai ser isso, mas qualquer coisa que eu vou ter que fazer, eu tenho que notificar lá, vai ter algum custo, etc e tal, como ocorre aqui com sorteio, por exemplo, né? Isso é uma coisa que é curiosa. A gente estava analisando, fazendo uns pareceres jurídicos recentemente sobre parte de sorteio, e é bizarro, né? Porque qualquer coisa que você sequer pense em fazer algum tipo de sorteio, você tem que notificar, você tem que pagar uma taxa, aí tem um prazo de não sei quantos dias, e, cara, assim, não dá, entendeu? Para usar isso de uma maneira recorrente no seu negócio, não dá, é possível, entendeu? Então, assim, tem que ter um meio termo ali, né? Que você viabiliza, você protege, mas você consegue também ali fazer com que a galera continue fazendo os seus respectivos, as suas respectivas operações, né? E aí bate exatamente o que você trouxe também do incentivo financeiro, né? Os fundos olham para o Brasil ainda como um lugar meio assim de risco, né? Quando você pensa, a economia brasileira passou por maus bocados recentemente aí, né? Brasil, o investimento estrangeiro foi caindo, né? O dólar disparou. Então, assim, como é que você consegue fazer com que o Brasil, para além das questões macroeconômicas, né, olhando especificamente para o nosso nicho aqui, se torne mais atrativo mesmo, né, para investimento dessa galera, desses fundos aí. Inclusive, teve um outro ponto que impacta diretamente a gente aqui de startup, eu confesso que eu ainda não olhei com calma, eu quero muito olhar, dar uma lida, que é salvo engano, foi um decreto, uma medida provisória, que fala sobre investimentos de risco em startups. Então, vai mudar a parte de tributação, vai mudar uma porrada de coisa, né? Então, ainda tem isso. Então, tipo, a gente, como startup, tem que estar ciente do que está acontecendo em tudo, porque, pô, desde o momento que eu pego o dinheiro, o momento que eu uso esse dinheiro, o momento que eu vendo meu produto, eu posso estar sendo impactado de alguma maneira, né, por algumas dessas regulações, né, desses direcionamentos. Então, hoje, por exemplo, nossas maiores prioridades a nível de análise regulatória, para ver como é que a gente operacionaliza as coisas, é justamente esse marco que vai para o ar agora, que, assim, para a gente, sendo bem sincero, não impactou tanto, porque esse marco ele acabou sendo muito mais restrito ali, tendo muito mais implicações, em quem é mais corretora, então quem mais com parte de pagamento financeirizada, não é muito o que a gente faz. Então a gente, por enquanto, está ok com isso. Vamos ver no que vem, no que aparece aí daqui para frente. E também essa parte agora desse suposta, tem que ver o que é essa medida provisória, decreto, tem que olhar com calma, que é o lance do capital de risco,
que aí, pelo que eu vi, assim, por alto, tem mudanças grandes ali de tributação, né? E aí, novamente, acaba batendo na gente aí. Legal. Caio, a gente está chegando no nosso limite de tempo. Na verdade, a gente já estourou aqui, eu já tomei até uma bronquinha aqui em off. É, mas como o papo tá bom, eu quis dar essa esticada. Então, eu queria te agradecer pela presença aqui. Acho que a gente ainda tinha vários outros assuntos aqui que eu queria discutir com você, mas a gente é bom quando acontece isso, porque daí a gente já deixa um segundo papo marcado. Sim. Então, portas abertas aí para a gente fazer um episódio parte 2 aí. Mas obrigado pela presença. E se você quiser deixar aí também os contatos para o pessoal que está ouvindo e nos assistindo, poder acompanhar o que a Lumix tem feito, conhecer alguns desses projetos que você citou aqui, fala para o pessoal como que eles podem encontrar tudo isso. Se você tiver alguma consideração final também, agora o espaço é seu. Show, beleza. Cara, primeiramente, brigadão pelo convite, foi irado o papo, curti pra caramba. Dá pra ficar aqui umas 3 horas falando, né? Mas, cara, só queria deixar mesmo os canais para quem quiser acompanhar o que a gente está fazendo. Eu sou muito ativo no LinkedIn, então quem usar LinkedIn quiser me seguir lá, Caio Barbosa, você bota Caio Barbosa Lumix, você acha lá. É lá onde eu sou mais ativo, assim, eu posto mais coisas, mostro o que a gente está fazendo direto lá. Recentemente eu fiz um post lá sobre o Grêmio e tudo que a gente está fazendo, eu sempre solto lá. A Lumix em si, ela é mais ativa no Instagram, tá? Então, se quem quiser, né, seguir a gente lá no Instagram é Lumix Studios, você consegue achar lá, tem bastante coisa interessante, bastante conteúdo legal lá. E é isso. Então, se você quiser acompanhar de uma maneira um pouco mais, como posso dizer, mais detalhada e num viés mais técnico até, vai no meu LinkedIn, né? Ali você vai ter as melhores novidades, vai saber entender um pouco melhor como tudo está acontecendo. Você que só quer saber por alto o que está rolando, coisa mais rápida e tal, vai no Instagram da Lumix, que lá é mais assim, mais institucional e menos sobre conteúdo, né? Então é mais isso. Então basicamente isso. Fechado. E só para ficar claro aí para quem está ouvindo, Lumix é Lumx, né? Isso. Então, acho que fica fácil aí de encontrar nas redes sociais. Então, obrigado, Caio, mais uma vez. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, obrigado por prestigiar mais esse episódio do Future of Money. A gente volta na semana que vem com mais um convidado especial. E não deixe de seguir o Future of Money no Instagram, no Twitter e de acompanhar, claro, as notícias todos os dias no nosso site lá dentro da Exame. Então é isso. Semana que vem estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Tchau.